Filipenses 1, versículo 12 e 13, que diz assim: e quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior avanço do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Vamos ler também o 14. Muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas cadeias, ousam falar a palavra mais confiantemente, sem temor. E você diz amém? A carta aos Filipenses é uma das 4 cartas que Paulo escreveu em prisões. Juntamente com Filipenses, nós temos Colossenses, Efésios e Filemão. São as chamadas cartas da prisão. O contato de Paulo com os filipenses se dá na segunda viagem missionária. Qual a viagem missionária que ele conhece os filipenses? Segunda viagem missionária, capítulo 16 do livro de Atos. E é interessante que essa viagem começa meio conturbada, porque ele se aparta daquele que até então era o seu tutor, Barnabé. Há entre eles uma divergência quanto o levar Marcos, que era sobrinho de Barnabé, só que na primeira viagem, Marcos havia abandonado a missão, voltado atrás, deixado Paulo e Barnabé só. E aí na segunda viagem, Marcos se dispõe novamente, e aí Paulo diz: não, meu irmão, você não. Você nos abandonou na primeira, agora não. Quem sabe uma próxima. E aí houve uma divergência entre Paulo e Barnabé, e eles se apartaram. Paulo chamou Silas e iniciou a segunda viagem missionária, e Barnabé foi para outra missão. Começa conturbado, mas é nessa segunda viagem missionária que acontecem coisas tremendas. Pelo Espírito de Deus, o apóstolo Paulo é impedido de ir às regiões da Ásia, e num sonho ele vê um varão macedônio, Filipenses. Filipos era uma cidade macedônica, recebeu esse nome por causa do pai de Alexandre o Grande. Quem nunca ouviu falar de Alexandre o Grande, que se chamava Filipe? Então era da Macedônia, fazia parte. E aí Paulo ele tem um sonho onde ele vê um varão da Macedônia pedindo: desce a Macedônia, passa para cá. E ele acorda tendo discernimento que ali Deus estava falando com ele para não ir para outro lugar senão para a Macedônia. É interessante que Deus fala de várias formas. Ele entendeu isso e ele foi para a Macedônia. E tudo isso está no capítulo de número 16, viu, meus irmãos? E ele chega a Filipe, em Filipe ele ganha a Lídia. É em Filipos que temos aquele mover do Espírito forte, quanto à libertação de uma mulher que estava possuída, uma jovem que estava possuída de um espírito de adivinhação. Pastor, existe espírito de adivinhação? Sim, senhor, sim, senhora. Deus, o Espírito de Deus, ele não adivinha, porque ele conhece toda a verdade. Ele é onisciente, ele conhece o hoje, o passado, o ontem, o hoje, o amanhã. Ele conhece o amanhã como se fosse ontem. Ele conhece
todas as coisas, tanto as presentes, como as passadas, como as futuras. Portanto, quando o Espírito de Deus fala, mostra alguma coisa, ele jamais adivinha, ele revela, ele traz à tona, à luz, aquilo que está escondido. Mas existem demônios que agem como espírito adivinhadores, e adivinhador é aquele que ele estuda as condições, faz uma leitura da situação, das probabilidades e lançam a palavra. Portanto, pode ou não acontecer. Isso é espírito de adivinhação. E é lá em Filipos que Paulo, juntamente com Silas, Paulo repreende aquele espírito imundo, a jovem é liberta, e os donos daquela jovem, sabendo que não iam ter mais lucro, eles incitam a multidão, e as multidões incitam os magistrados que mandam prender Paulo e Silas, açoitam eles a vara, no mínimo 39 varadas, lembrando que Silas já era um idoso, e aí eles são encarcerados. Mas é também em Filipe que lá no cárcere, próximo da meia-noite, Paulo e Silas, ao invés de estarem murmurando, eles estão louvando e orando. Vou repetir, ao invés de estarem murmurando, se maldizendo, se questionando, será que foi de Deus essa viagem? Afinal, ela já aconteceu, né? Já começou com um racha, será que foi de Deus? Não, eles não estavam questionando, eles não estavam murmurando, eles não estavam se maldizendo, mesmo estando aprisionados e machucados, espancados, eles oravam e cantavam. E aí eles fizeram um culto na prisão, porque diz a palavra de Deus que os outros presos escutavam. Os presos começaram a escutar, começaram a se alegrar com aquele negócio, porque eles viam testemunho, esses homens estão aí feridos, machucados, em prisão, mas eles estão orando e adorando o Deus deles, aleluia. E diz que perto da meia-noite o papai do céu ouviu e ele resolveu abrir o cárcere, sabe como? Mandando um terremoto poderoso. Aleluia, houve um terremoto poderoso naquele lugar e os cárceres se abriram, todos os presos foram soltos. As cadeias caíram ao chão, e aquelas que aprisionavam os homens de Deus tiveram que se abrir, porque quando Deus quer os seus filhos livres, eles estarão, aleluia. E aí o carcereiro chega desesperado, ele puxa da espada para se matar, pensando que algo pior poderia lhe acontecer, porque existem mortes pior do que a morte, não é? Dependendo de que forma morre, é pior, sim ou não? Então, rapaz, vou tirar logo aqui a minha vida, porque se os magistrados me pegarem, vai ser tortura, e só depois a morte. Aí Paulo, não te faça esse mal. Estamos todos aqui. E o carcereiro diz, ele pergunta, o que eu faço para ser salvo? Crer no Senhor Jesus. Aleluia, o que eu faço para ser salvo, pastor? Creia no Senhor Jesus. E será salvo tu e tua casa, disse o apóstolo Paulo. Então veja que são acontecimentos maravilhosos. Depois Paulo bota um queixinho para sair, né? Ele já estava solto. Aí mandaram vai lá na manhã seguinte, liberta aí Paulo. Ele disse, não. Sou cidadão romano, não recebi um julgamento justo, me tacaram na cadeia. Que conversa é essa? Eles vão ter que vir aqui. Bota uma bancazinha, né? Os magistrados, quando sabem que ele é cidadão romano, como assim? Foram lá, pediram 1000 desculpas. Tá bom, vou dispensar vocês. E Paulo partiu. Essa é a passagem de Paulo em Filipenses, E ali o apóstolo Paulo, ele deixa
uma igreja, ele funda uma igreja ali. E Paulo, ele mantém contato com essa igreja, afinal, ele é um dos fundadores dela. Só que agora, Paulo está em outro momento da sua vida, passou-se a segunda viagem missionária, Paulo volta a Jerusalém, e ele é advertido pelo Espírito que ele seria preso, ele seria maltratado, mas mesmo assim ele segue, e de fato ele é preso em Jerusalém, acusado pelos judeus, ele escapa de morrer porque os soldados romanos os levam para a cadeia próxima, nós estamos falando de Jerusalém, e aí ele arma uma cilada e os judeus até jejuam e dizem, nós só vamos deixar de jejuar depois que nós matarmos o apóstolo Paulo. O capitão da guarda fica sabendo e ele envia Paulo para Cesareia. Em Cesareia, Paulo fica preso por 2 anos. Quantos anos ele fica preso? E é em Cesareia que ele dá testemunho para o rei Agripa. E ele pede para ser julgado por César, o imperador romano. E aí ele é enviado a Roma. A carta escrita aos Filipenses foi a carta escrita quando Paulo esteve preso em Roma, e ele passou mais 2 anos preso em Roma, até que fosse julgado. Agora, olha que interessante, no chamado do apóstolo Paulo, Jesus disse que usaria ele para pregar para judeus, gentios e para as autoridades. Quando Paulo prega ao rei Agripa, e pede para ser julgado pelo imperador, ele tem no coração o quê? O cumprimento de um chamado. Eu vou testemunhar também as autoridades. Eu vou testemunhar a maior autoridade do mundo, então, o imperador romano. Ele vai em cadeias, mas ele vai cumprindo a sua missão. Então, entendeu? Diga amém. Então é nesse contexto que o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses. Está em prisões, em Roma. E aí no versículo de número 12, ele diz, e quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior avanço do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E aí entre o versículo 14, mas preste atenção, eu quero fazer logo uma observação aqui. O fato do apóstolo Paulo estar preso é o cumprimento também da palavra do Senhor quanto ao chamado dele. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo de número 9. No versículo de número 15, o Senhor Jesus fala a Ananias que ia orar por Paulo. Acerca de Paulo, Jesus disse a Ananias, vai, este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel, e eu lhe mostrarei o quanto deves padecer pelo meu nome. Então está no chamado do apóstolo Paulo a pregação do evangelho, testemunho diante de gentios, Israel e os reis, os poderosos, e que ele haveria de padecer, sofrer por causa do chamado, por causa da pregação do evangelho, por causa da sua identificação com Cristo, por causa do nome de Jesus. E falando o apóstolo Paulo, o Senhor Jesus até o advertiu que duro seria para ele tentar recuar contra os aguilhões. Aguilhões são pontas de aço, são utilizadas para ferir o animal e ele seguir adiante. Quando Jesus disse,
duro será para ti recalchitares contra os teus aguilhões. Jesus estava dizendo, vai ser mais doloroso para ti, Paulo, se você tentar voltar para trás, você vai ser ferido. Então está no chamado dele. Agora preste atenção. Outro dia eu passei por ali, e ouvi um cidadão falando em alto e tal. Tem pessoas, eu não sei quem foi, tem pessoas que depois que estupra, depois que mata, aí se converte e diz que entra para a lei dos crentes e diz que é salvo e não sei o quê. Quer dizer, eu ouvi quando ele falou, tem pessoas que matam, que estupram, e depois eu passei, fui mais adiante, não deu para ouvir, mas a gente já dá para fazer a conclusão, porque já ouvimos muito isso. E é um dos questionamentos de muitos que não conhecem o Evangelho. Eu não aceito que alguém que pratique crimes tão horrendos, depois que se converte aí, entra para a lei dos crentes e diz que agora é salvo. Bem, primeiramente, eu quero dizer que os crimes que um cidadão comete diante da sociedade ou contra a sociedade, a conversão dele não vai livrar ele dos crimes ou de pagar pelos crimes que cometeu. Alguém que cometeu crimes, e crimes graves, como foi mencionado aqui, o de matar, o de estuprar, ele fez uma colheita, ele cometeu um crime e ele vai pagar. Se ele se converter, ele vai ser perdoado para que ele não seja condenado ao inferno. O perdão de Deus não é perdão para que a pessoa seja livre de pagar pelos crimes que cometeu diante da sociedade. É perdão para que ele não seja condenado a uma eternidade no sofrimento eterno. A prova disso é que o ladrão ou os malfeitores, que eram ladrões e até homicidas, que foram crucificados ao lado de Cristo, buscou em Jesus a salvação ou o perdão dos crimes que cometera contra a sociedade, porque ele disse, se tu és o Cristo, salva a ti e a nós também. Quando ele diz salva a ti e a nós também, ele está dizendo o quê? Desce da cruz, acorda, desce da cruz, se salva. Porque a cruz, o que era a cruz? Era uma sentença de condenação, de tortura e morte. Era uma execução por causa de um crime. Era a forma de punir um criminoso. Na verdade, a crucificação era a forma mais terrível, dolorosa, de executar um criminoso. Tanto é que cidadão romano jamais era crucificado. Então aquele homem, o da esquerda, e tem que ser da esquerda mesmo, pediu para ser salvo dos crimes que cometeu. Sabe o que é que Jesus disse para ele? Sabe o que é que Jesus disse para ele em Lucas capítulo 24? Nada. Nada. Cometeu crime, vai pagar por ele. Está pagando por ele. Todavia, o da direita, que a história identifica como Dimas, ele repreende, e o Dimas se converteu num dado momento, porque Lucas registra isso, mas eu acho que é Marcos ou Mateus, diz que os malfeitores que foram crucificados ao lado de Jesus, ambos escarneciam, zombavam de Jesus. Então teve uma hora que ele se tocou, e ele se direciona a Jesus, ele primeiro repreende o seu parceiro do mundo, e diz, nem nessa hora você teme a Deus? Nós estamos aqui porque merecemos, mas este é justo. Senhor,
lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Diferente do da esquerda ou da direita, está dizendo: Senhor, eu sei que eu estou aqui pagando pelo que eu fiz, eu mereço o que eu fiz, mas me concede a salvação da alma. Aleluia. Sabe o que é que Jesus disse para ele? E olha que Jesus está na cruz, estão na cruz. Irmão, a cruz era terrível. Ela matava a pessoa por asfixia, por estar na mesma posição por horas, e a pessoa ficava até dias. As cãibras começavam a doer todo o corpo, e aí a pessoa relaxava, e quando ela relaxava, ela comprimia o tórax, e portanto impedia a respiração. A pessoa morria porque ela não tinha mais força para se levantar, ela morria asfixiada. Era terrível, isso depois de dores alucinantes, lacerantes. E Jesus, ele faz um esforço e olha para este homem e diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Agora voltemos para o apóstolo Paulo, porque ele é outro exemplo. O apóstolo Paulo está em cadeias, também porque o apóstolo Paulo, ele colocou pessoas inocentes em cadeias. Quando ele testemunha para o rei Agripa, capítulo 26, versículo de número 10, do livro de Atos, 10 e 11, ele diz que quando ele tinha nas mãos as cartas, lhe autorizando a perseguir os do caminho, portanto os cristãos, ele fazia 3 coisas básicas. Ele, quando encontrava os irmãos, sabe o que ele fazia? Ele arrancava a força das casas, espancava um. 2, ele colocava em prisões. E 3, ele espancava o povo até que muitos blasfemassem de Deus. Ele era terrível, mas você prestou atenção no ponto 2? Ele colocava muitos em prisões. E aí onde é que Paulo está agora, depois de convertido? Em prisão. Lembra da lei da semeadura e da colheita? Ele mesmo diz aos Gálatas: Deus não se deixa escarnecer, aquilo que o homem semear, ele colherá. Mas já dizia o sábio Salomão: quem semeia vento, vai colher tempestade. O apóstolo Paulo está na prisão, sabe por quê? Porque ele colocou irmãos injustamente em cadeias. Irmão, o que a gente semeia, a gente colhe. Por isso que é bom a gente semear coisas boas. Então, primeiro ponto que eu quero trazer em observação para a igreja nesta noite: não pregue errado o evangelho. Não diga que crimes cometidos na sociedade serão por Deus esquecidos, serão por Deus perdoados quanto à condenação, mas quanto o que se deve pagar, se pagará. Logo, tenhamos também atenção quanto a essa lei espiritual: semeia-se, colhe-se. Colhe-se o que se semeia, então procure semear o que é bom. Se hoje você está passando por uma colheita difícil, semeie coisas boas, porque amanhã você vai ter uma colheita abençoada. Saia desse ciclo de colheita ruim, semeando sementes boas. Segunda observação que eu quero fazer, e aqui
Eu quero deter um pouquinho mais de tempo. Eu não sei quanto a vocês, mas irmãos, me saltou os olhos, me tocou o coração, as palavras do apóstolo Paulo, no versículo 12, quando ele diz: e quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior avanço do Evangelho. E o versículo 13, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Eu não sei você, mas isso me saltou os olhos, me tocou o coração recentemente quando eu li esse texto. Por quê? Preste atenção. Ele está destinando uma carta a uma igreja que está lá em Filipenses. Significa dizer que os irmãos estavam ansiosos para saber notícias do apóstolo. Porque eles souberam o que aconteceu com ele, de como ele estava em cadeias em Cesareia e de como ele foi levado para Roma. E naquele tempo, irmão, nada de WhatsApp, nada de Instagram, entende? Não tinha redes sociais, não tinha internet. Eram cartas, irmão, que dependendo da distância demorava semanas e meses. Então os irmãos estão alguns meses sem saber notícia do apóstolo e estão ansiosos. E o apóstolo Paulo finalmente envia uma carta, e ele envia uma carta, e ele vai trazer ensinos, doutrinas. Ele é um apóstolo, ele é um pastor, ele é um mestre. Ele tem cuidado da igreja. Só que quando ele vai falar dele, ele poderia falar, sabe o quê? Meus irmãos, oreis por mim. Está difícil. Oh, prova! Se não bastassem 2 anos da minha vida perdidos em Cesareia, numa cadeia, agora, esperando esse julgamento, já estamos caminhando para os 2 anos aqui. Ô irmão, está muito difícil. Ele poderia falar assim, sim ou não? Ele poderia dizer assim, meus irmãos, eu estou que não aguento desse jeito, eu vou desistir da caminhada. Porque desde quando eu aceitei Jesus é só lutas, é só provas, é só perdas, é só sofrimento, é só dor. Ele poderia dizer isso, sim ou não? Mas o que é que ele diz? O que é que ele diz? E quero, irmãos, que saibais, fique sabendo que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior avanço do Evangelho. Aleluia! Que coisas! As minhas prisões, o fato de eu estar preso, veio a ser uma ferramenta de Deus para o avanço do Evangelho. Uou! Sabe o que é isso, irmãos? É olhar para as situações da vida, e as mais difíceis, até com um olhar de quem espera no Senhor, confia no Senhor, sabe que sua vida tem um dono e está sob o controle deste dono. Aleluia! É olhar para a vida e, por mais que se passe por situações difíceis, é encontrar nessas situações meios para glorificar a Deus, porque sim, é bem mais fácil glorificar e servir e trabalhar e fazer, e inventar e crescer quando nós estamos bem, quando nós estamos vivendo aquilo que nós acreditamos que é o bom, que é o ideal, que é o legal.
Oh, sim! Mas sabe o que é ser cristão, irmãos? Nos momentos de alegria, está dizendo: louvado seja Deus. E nos momentos de tristeza também dizer: louvado seja Deus. Nos momentos de dificuldade da vida, identificar como aquelas dificuldades podem me servir, ou podem servir para que eu, de alguma forma, cresça, de alguma forma, testemunhe de Cristo. Isso é ser cristão. É no livro de Filipenses que tem aquela frase linda, é no capítulo 1 mesmo, que a turma gosta de colocar nos carros, às vezes nas fachadas: tudo posso naquele que me fortalece. Pois é. Quando ele diz tudo posso naquele que me fortalece, eu posso passar por prisões, eu posso estar livre, eu posso estar preso, eu posso ter muito, eu posso ter pouco, eu posso ser reconhecido ou não, eu tudo posso naquele que me fortalece. Sabe por quê? Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O viver é Cristo. Uou! O que conceitua o meu viver não é o que o mundo diz, é o que eu creio e vivo em Deus. Ei, quando você passou por dificuldades, ei, você que está passando por momentos difíceis, por lutas, tribulações, como é que tem sido a sua postura? Paulo, ele podia deter o seu olhar na cadeia em si, no fato dele estar privado da liberdade, do ir e vir, está privado de fazer as missões que ele fazia com tanto prazer. Quando Paulo esteve na prisão em Roma, alguns estudiosos dizem, pelo próprio relato dele no capítulo de número 28, que ele esteve numa prisão domiciliar, né? Ele alugou uma casa e ele não podia sair dessa casa, e lá estava um soldado romano acompanhando ele para que ele não fugisse. Alguns dizem que passado um tempo ele foi para o quartel da guarda pretoriana, e ali ele esteve numa cela. De qualquer forma, ele foi impedido de ir e vir, ele estava em cadeias. Ele não podia mais fazer aquelas viagens que ele estava acostumado. Mas sabe o que é que ele vê nessa situação? Uma oportunidade. Quem está me ouvindo, diga amém. Ele vê uma oportunidade de servir ao Senhor. Ele vê uma oportunidade de ver o evangelho crescendo. É até difícil aqui que eu fico assim, procurando uma palavra para dizer. Ele vê uma oportunidade para ele crescer, para ele amadurecer, mas não é. No relato dele está bastante claro. As minhas cadeias contribuíram para o avanço do evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Muitos irmãos no Senhor, tomando ânimo das minhas cadeias, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Ele detecta, irmão, a oportunidade de testemunhar para um povo que jamais, de outra forma, ouviria o evangelho, a guarda pretoriana. A guarda pretoriana era a guarda real.
essa guarda, ela tinha tanta moral que ela escolhia, e quem ela apontava para ser o próximo imperador, o cara assumia. Era uma guarda que tinha respaldo, respeito. Eles diziam quem seriam os próximos imperadores. Essa guarda jamais seriam atingidas, alcançadas pelo evangelho, se um homem de Deus, atendendo a um chamado, não estivesse aprisionado no meio deles. E Paulo, como bom evangelista, tanto ele estando em casa e tinha um revezamento, talvez uma por 24, né? Uma 12 por 36, aí vinha um guarda, passava um dia 12 horas, Paulo estava lá, meu irmão, e evangelho nele, aleluia. Aí recebi os irmãos ali de Roma, meio acanhado, você que é o apóstolo Paulo e tal. Começou a história, ele falava, Jesus me alcançou no caminho de Damasco, e o soldado ali ouvindo, ó. Aleluia. Aí no outro dia era outro, e o que é que o apóstolo? Evangelho nele. Evangelho nele, aí o que é que ele diz? Toda a guarda pretoriana, a Bíblia, os historiadores dizem que eram cerca de 16 mil soldados. 2 anos, né, evangelizando. Aleluia, diz, toda a guarda pretoriana ouviu falar de Jesus Cristo. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Isso é uma vida para Deus. Você já ouviu falar de resiliência? É a capacidade de suportar as adversidades da vida e se adaptar a elas. Ao invés de se render, se entregar e querer a morte, o resiliente, ele suporta a pressão, ele resiste, ele se adapta àquela situação e sobrevive e sai dela mais forte, mais maduro, mais resistente. Paulo é um exemplo de resiliência para nós. Ele está em prisões, mas a sua boca não se abre para maldizer. Ele não tem no seu coração o sentimento de desistência. Ele não está abatido, ele não está desanimado, ele não está olhando o evangelho com um olhar negativo, não. Ele está olhando aquela oportunidade como uma boa oportunidade para declarar que Jesus Cristo é Senhor da vida dele e pode ser Senhor de todo soldado que está ali guardecendo ele, aleluia, guardando ele. Oh! A Bíblia é cheia de histórias de homens como esse. Eu lembro também de José no Egito, e não José do Egito, José no Egito, capítulo 50, versículo 20, ao reencontro com os irmãos. Os irmãos traíram, covardes, que por inveja, porque o pai Jacó gostava mais do filho José, eles lançaram José numa cova, eles venderam José para os mercadores, que levaram José de Canaã para o Egito e venderam José no Egito como escravo. Mas Deus estava com José. José era resiliente. José estava lá na casa de Potifar, mas ao invés de ele estar lá murmurando, por que Deus deixou isso acontecer comigo? Deus não me vê, Deus não me ouve. Não, sabe o que ele faz? Ele vai trabalhar, ele vai dar do melhor que ele tem, e a graça de Deus está com ele, porque ele não é um murmurador, aleluia, de forma que ele cai na graça de Potifar, e Potifar coloca ele como administrador. É acusado injustamente de ser um violentador, um estuprador. Ele vai preso, ele era para ser morto, mas Potifar parece conhecer um pouco a mulher dele, mas ficou naquela, se eu me negar, eu vou passar como alguém que está desmentindo a mulher, dando voz a um escravo de outra nação, então tem que fazer alguma coisa. Ele não manda matar, deveria mandar, era a lei, mas ele aprisiona. E está lá o José, agora mudou a situação, estava até bem,
era escravo, mas administrador, estava bem. E aí vai para a prisão, e lá está José de novo. Ele está reclamando, murmurando, não. Ele sabe que Deus é Deus dele e está na vida dele. Tanto é que quando a mulher apareceu nua, despida diante dele, vem José, é agora que eu te pego. Ele disse, o meu Senhor, ele me deu autoridade sobre tudo na casa, menos você. Eu não vou pecar contra o meu Deus. Ele vai para a prisão porque ele não quer pecar contra o seu Deus. Parece Paulo, né? Que foi para a prisão porque estava pregando o evangelho. E na prisão ele passa, acho que 2 anos também. Aí você conhece a história, o sonho do rei e tal, do Egito, aquele negócio todo. Ele é exaltado, vem o tempo das vacas magras, e aí os seus irmãos que estão lá em Canaã, estão passando fome, descem para o Egito para comprar. Capítulo 50, versículo 20. É o reencontro mesmo. José em lágrimas se declara para seus irmãos, sou eu, aquele menino que vocês venderam. Eles ficam aterrorizados com medo, porque aquele menino agora é um homem e é o governador da nação mais potente, mais poderosa do mundo. E tipo assim, passou na mente deles, vão morrer, agora a gente paga. Aí José disse para eles, vocês intentaram mal contra mim, mas Deus tornou esse mal em bem, para que eu hoje pudesse salvar as vossas vidas e a vida de todo mundo. Deus tornou o mal em bem. Como é que você tem enfrentado as situações difíceis da tua vida? Você tem reconhecido que Deus é Senhor na sua vida, Ele está cuidando de você? Você tem pensado na possibilidade que Ele está te treinando? Que Ele está gerando em você fortaleza? Que Ele está gerando em você amadurecimento, maturidade, perdão? Ou na tua boca tem murmuração? Cadê Deus? Deus não me ouve? Será que Deus existe mesmo? É que nem Israel no Egito, lá no deserto. Está Deus entre nós. Quando Deus operava um milagre, ei, Deus, Ele é o Senhor, nós vamos servir. E o Senhor não operava nenhum milagre. Está Deus entre nós, cadê Deus? Por isso esses murmuradores, eles morreram no deserto. Como é que você tem feito essa travessia? Você tem louvado ao Senhor? Você tem aproveitado essa oportunidade para bendizer a Deus? Você tem olhado para essa situação e tem encontrado nela algo de positivo? Porque, irmão, se você olhar com cuidado, vai ter. Paulo olhou e disse, tem. Deus está me usando para salvar vidas que jamais seriam alcançadas de outra forma. Primeiro, tem o positivo nessas minhas cadeias, ouvindo falar da minha postura. Os irmãos têm agora pregado ousadamente, porque tinha uma igreja em Roma já, tinha irmãos em Roma, só que os irmãos na capital do império, eles eram mais calados, com medo de serem presos, torturados, mortos. Mas eles ouviram falar de um certo apóstolo Paulo, que por causa do evangelho, ele estava em cadeias, e ele não estava murmurando, ele não estava se maldizendo, ele não estava pensando em desistir, pelo contrário, ele estava pregando o evangelho aos soldados romanos, aos pretorianos, aleluia. Ele estava cheio do Espírito Santo, anunciando que Jesus Cristo é o Senhor, aleluia. Sabe o que aconteceu? Os irmãos, tomados deste exemplo, eles disseram, eu também vou pregar
pregar, eu também vou anunciar, eu também vou dizer que eu sirvo também a esse mesmo Jesus, eu também vou anunciar que Jesus é o Cristo e que Ele é o Salvador, eu também vou ter coragem de pregar em todos os lugares que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo é o Rei, aleluia. Porque Paulo não se abateu, não murmurou, mas pelo contrário, viu naquela situação difícil oportunidades de se doar ainda mais pelo Evangelho. Ele conseguiu gerar novos evangelistas. Ele conseguiu gerar novos convertidos. Quando ele escreve a carta a Filemon, ele está devolvendo a Filemon um servo que havia fugido. Esqueci o nome do vaso. Onésimo. Esse Onésimo se converteu quando Paulo estava em prisões. Não sei como, ele foi visitar e Paulo evangelizou, ele ganhou. Sabe o que é que Deus falava ao meu coração quando eu meditava nessa palavra? É que os crentes de hoje têm que começar a olhar para os crentes de ontem e aprender com eles. Olhar para Paulo, olhar para José, olhar para Cristo. A maior repreensão que Jesus deu em Pedro foi porque ele disse: eu serei entregue nas mãos das autoridades, e elas me açoitarão, enfim. E aí Pedro vai e diz: não, Senhor, não permita que te suceda esse mal, que te suceda esse mal. Jesus repreende ele: para trás de mim, Satanás, porque tu entende a coisa dos homens, mas não as de Deus. Mas a proposta de Pedro que é: não, Senhor, não te permita sofrer. Mas o sofrer de Cristo trouxe vida para nós. O sofrer de Cristo trouxe a vida eterna para nós. O sofrer de Cristo trouxe a paz com o Pai para nós. O sofrer de Cristo trouxe a reconciliação com Deus. O sofrer de Cristo nos deu o direito de sermos feitos filhos de Deus, herdeiros de Cristo, de todas as coisas. Ele precisava sofrer para que nós fôssemos então perdoados dos nossos pecados, fôssemos salvos e recebêssemos o direito da vida eterna. Você consegue entender que o sofrimento de Paulo foi necessário para que irmãos, aleluia, se despertassem e começassem a pregar com ousadia? Você consegue entender que o sofrimento de Paulo foi necessário para que outros, ao ouvir o evangelho lá em Roma, por causa da pregação dele, se convertessem? Você consegue entender que o sofrimento lá de José foi necessário para que ele se tornasse o governador que Deus precisava para salvar o mundo de sua época? Você consegue entender que o sofrimento de Jesus foi necessário para que nós fôssemos salvos? Você consegue entender que sofrimentos que nós passamos são necessários para o nosso crescimento, para o crescimento da nossa família, para aqueles que olham para nós, para aqueles que dependem de nós? Nós precisamos aprender que é se doando, irmão, aleluia, que nós praticamos o evangelho, é sacrificando o nosso ser que nós conseguimos imitar o nosso Senhor Jesus Cristo. São sofrimentos que nós passamos que gera não apenas em nós, mas naqueles que olham para nós, maturidade, crescimento, aleluia, e firmeza na caminhada. Como é que você tem passado pelos sofrimentos? Porque o contrário também é verdade. Porque se tu é um murmurador, irmão, se tu é um maldizente, aqueles que estão olhando para você, eles também serão.
se você se deixa abater, esse é o exemplo que você está dando para os seus filhos. Eles também serão derrotados. Eles também vão querer abraçar um evangelho que não existe, que é um evangelho que não tem sofrimento. Mas sabe para quem é as vitórias? É para quem luta. Sabe para quem é os gritos de júbilo? É para quem chora. Sabe para quem são os cumes do monte? É para quem faz a subida íngreme dele. Não tem segredo. Eu quero ser usado pelo Senhor. Ah, mas eu não quero padecer. Eu quero ser usado pelo Senhor, mas eu não quero me doar. Enquanto existir o eu e não o nós, não haverá unção para o serviço. Porque o apóstolo Paulo é tipo assim: quanto a mim, cara, eu estou de boa desde que o evangelho esteja alcançando vidas. Eu estou me doando para isso. Esse é o meu viver. Eu encerro, sabe como? A resistência do apóstolo Paulo e a alegria do apóstolo Paulo, mesmo em situação como a de prisões, é porque Paulo sabia o propósito da vida dele. Você sabe o seu? Vou repetir. Paulo sabia o propósito da vida dele. E ali ele estava cumprindo o propósito da vida dele. Porque Jesus disse: através dele, o evangelho vai chegar a gentios, a reis e a Israel. E estava chegando aos gentios, estava chegando a reis, em prisões, mas estava chegando. Ele estava vivendo o propósito da vida dele. Sabe qual é o problema com a gente, irmão? É que a gente traça o nosso propósito. E quando Deus coloca o dele, a gente diz: não era desse jeito que eu estava pensando, não. Paulo sabia qual era o propósito da vida dele. Portanto, quer no pouco ou no muito, quer livre ou preso, quer em Roma ou lá em Jerusalém, o viver para mim é Cristo. O morrer para mim é lucro. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu estou vivendo o meu propósito. Você está vivendo o seu propósito, crente? Ou você está naquele queixo da ciência naturalista que diz: o homem é um animal que nasce, cresce, se reproduz e morre. É isso? Ou você tem um propósito maior do que esse? Você entendeu que em Cristo você foi feito nova criação para viver para a glória do nome dele. Aleluia. Você vive. Oh meu Deus, você pode ficar de pé? Deixa eu encerrar essa mensagem dizendo algo para pessoas aqui. Ainda dá tempo de vivermos o propósito. Mesmo que você seja um idoso, mesmo que você já tenha passado de alguma certa idade, ainda dá tempo, viu, irmão? Agora você entende que para viver o propósito a gente passa por momentos difíceis e faz parte. Porque são no momentos difíceis que a gente encontra aquelas pessoas que em outros momentos nós não encontraríamos. Está me entendendo? Diga amém. Ei, ainda dá tempo. Mesmo que você estivesse à beira da morte, ainda dava tempo. Capítulo 16 de Juízes.
um homem que nasceu para libertar Israel do jugo da opressão dos filisteus, viveu desregradamente e pagou um alto preço por isso, mas ele foi levantado e o propósito da vida dele era ser um libertador. Seu nome é Sansão. E como pregou o diácono Sávio, o momento mais terrível de Sansão foi quando Dalila gritou: vem os filisteus. Depois de ter cortado as suas tranças, ele levantou-se e disse: eu farei como das outras vezes. E o texto bíblico diz: mas não sabia Sansão que o Espírito de Deus já havia se retirado dele. Ele foi pego, seus olhos vazados, aprisionado. Ele foi rodar um moinho no lugar do burro, do jumento. Ele foi para aquele lugar, escarnecido, humilhado. Por quê? Porque ele nasceu para um propósito. Quem está me ouvindo, diga amém. Mas ele não quis viver esse propósito. Ele viveu desregradamente conforme os intentos do seu coração, como ele achava que para ele era bom. Mas no finalzinho, com tanta humilhação e próximo da morte, ele fez uma oração. E na oração de Sansão ele disse: Senhor, só mais essa única vez, lembra-te de mim e me fortalece. Vou repetir. Uma vida que era para ser vivida no propósito foi vivida desregradamente, e ele está no final, mas ele se arrepende. Ei, há esperança para aquele que se arrepende, porque mesmo cortada a árvore, na terra apodrecer a raiz e o caule estiver em decomposição, ao cheiro das águas voltará a brotar, e serão muitos os seus rebentos, o seu renovo. Senhor, lembra-te de mim somente esta vez e me fortalece. Uou! E no final da sua vida, uma morte heróica, ele cumpre o seu ministério, pois na sua morte ele traz juízo sobre os filisteus que perseguiram, maltrataram, subjugaram a Israel, e eles foram punidos por Deus através da vida de Sansão com a morte. E Sansão, na sua morte, ele executa juízo sobre filisteus. Mais do que toda a sua vida, ele cumpre a sua missão. O propósito ele cumpre, porque ele se arrependeu. Deu tempo, hein? Enquanto tem vida, dá tempo de se arrepender. Eu quero convidar você que nesta noite